Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João 2:11. Solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição, Aparecida padroeira do Brasil. No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Saudação, amigos e amigas, saudação, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas. Eu sou Daniel Nonato. E hoje, domingão, não é isso, gente? Lembrando a todos e a todas que hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, estou com a camisa de Nossa Senhora Aparecida, que eu ganhei da pastoral dos Conselhos Nacional do Laicato. Estivemos lá no ano retrasado, né, em 2022, nós estivemos lá fazendo uma manifestação. Que deu, não, 2020, é 2022, é isso mesmo. Estamos lá fazendo nossa manifestação, né, no dia na Semana da Padroeira. Também a gente lembra que hoje é de Nossa Senhora Aparecida, também Dia das Crianças. A gente lembra que durante essa semana nós vivemos algumas coisas interessantes. Desculpe eu pensar assim, vivemos algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que percebeu que quando se falou em taxar os super ricos, entre aspas, existe um grupo de pobres que se opõe. Segunda coisa, se percebe que quando nós conseguimos que os deputados votassem para que quem ganha até R$5.000 fosse isento de imposto, eles agora fizeram o golpe para não dizer de onde vai sair esse dinheiro, dificultando assim o trabalho do governo. Se percebe que, eu já falei isso uma vez, vou falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se percebe que existe uma campanha, e eu falo isso, uma campanha grande, poderosa, grandiosa, com a finalidade, com todo respeito a todos, com a finalidade de travar o país. É lá nos Estados Unidos um camarada querendo taxar o país, é lá aqui no país o Congresso travando o avanço do país, e você vai vendo que isso aí é tudo campanha política. E você vê cada vez mais brasileiro concordando com isso. 2, 3, vamos botar assim 3, você ainda encontra agora essa semana o Donald Trump ligou para o Lula, chamada de vídeo, chamada de vídeo mesmo. Parece que está havendo algum caminhar. Aí o que fizeram? Andaram postando em rede social que lá vem não sei quem, vai vir aqui no Brasil para botar ordem na nossa presidência. Senhores, que tipo de brasileiro patriota, e com todo respeito aos patriotas que se dizem patriota, que para mim não são, torce contra o seu país? Que tipo de pessoa que se diz amante da pátria torce contra o país? É só o povo que se diz devoto de um embusteiro. E falando devoto do embusteiro, né, ontem eu estive com o professor Miguel e infelizmente nós temos que discordar em algumas questões. O Miguel, ele esteve lá no encontro, né, Assembleia Regional da Pastoral Operária, que eu participei, e ele fez umas posições que eu discordo dele totalmente. Acho que ele exorbitou nas suas opiniões, porque é professor com nível universitário, que eu não vou discordar. Se eu discordo de bispo e de padre, não vou discordar. E da minha mãe eu discordo. E a minha santa mãe merece todo o carinho. Fez 86 anos essa semana. Vou discordar de um professor universitário? Pelo amor de Deus, né? Falou algumas coisas lá que eu discordo dele. Mas é aquele assunto que eu não vou entrar, para vocês ficarem curiosos. E eu tenho o vídeo dele, mas não vou postar na minha rede, porque não dá para concordar com ele. Porque ele faz umas posições que ferem totalmente o princípio do direito. O princípio do direito. Embora ele tenha a sua base os seus argumentos. Mas fere o princípio do direito. E eu não acredito que, seguindo o princípio do direito, a gente vai conseguir chegar a algum lugar. A gente sabe claramente que nosso país ele sofreu uma tentativa de golpe. Ah, mas não foi golpe, tentativa não é crime. Não é crime, tentativa não é crime. Claro que é. Que foi que não é? Ah, mas não pode prender porque se prender é injusto, porque na próxima vez, se tiver uma manifestação da esquerda ou a nossa manifestação, vão querer nos prender. Não vão querer nos prender. Eles me descem o cacete logo. Pode ver lá o que aconteceu com eles. Tiveram apoio da polícia. Mas deixa quieto. Isso aí é um discurso que a gente não vai levar em nada, talvez. Mas ano que vem tem eleição e vamos votar consciente. E isso é outro discurso que tivemos lá. Mas ainda olhando para a realidade, e com todo respeito, a gente vê que na minha querida cidade de Japeri,
aonde eu moro, onde tem um PT mais bolsonarista que eu conheço, desculpe, o petista de Japeri, eu nunca vi um PT mais bolsonarista que do Rio de Janeiro. Eu nunca vi. Se o Bolsonaro viesse barbudo, eu acho que eles votavam nele. Mas deixa quieto. O nosso estado de Janeiro tá uma vergonha, o tal do PT. Mas deixa quieto, né? Pode ver aí a possibilidade de apoiar o candidato de Cláudio Castro. Olha só que coisa horrível. Aí, em Japeri, agora, eu não sei quais os fatos, eu não vou me aprofundar, até porque eu acho que para me posicionar, eu tenho que ter o fato em si. Ia ter uma festa, fontes me passaram, na praça lá, o Wendel, lá na Praça Diego Pedreira, e foi proibido pela prefeitura, alegando que lá tem a feira, tem não sei mais do que. Eu acho que a praça lá não deveria nem ser ocupada por culto evangélico, e nem ocupada por outras coisas, porque na hora da missa, que é uma praça que tem uma igreja católica, acontecem algumas coisas que não vale a pena contar, né? Inclusive, já aconteceu na quarta-feira de cinza, na hora da missa, você colocar um palanque enorme em frente à igreja, mas tudo bem, isso pode. Aí parece que a prefeita não autorizou, devido a estar sendo usada por outra região do comércio local e os feirantes, não autorizou fazer a festa das crianças. Aí tá um bafafá que eu não sei como é que tá isso, eu não vou me aprofundar porque eu não sou idiota de entrar num assunto que eu não domino e que eu não conheço. Como também o Papa no dia 10 lançou uma carta, né, uma encíclica, que eu estou querendo ler, vou ver se eu consigo adquirir, para depois sim eu poder citar. Alguém já falou, quem citou São Oscar Romero, que é uma carta encíclica, né, do Papa Leão XIV, que é uma continuação de Francisco, a exemplo que aconteceu com Francisco quando lançou Caritas Es, né, a primeira encíclica de Francisco, que falava de Bento XVI, que é um pré-escrito de Bento XVI. Ou seja, eu não vou me comentar, mas eu já percebi, e pelos amigos que já leram, inclusive eu tenho ela em PDF, é uma carta grande no sentido social e no diálogo com a realidade da igreja do tempo atual. Ou seja, o Leão XIV, ele não foge da premissa de Francisco, até porque Francisco não tem nenhum ano de falecimento. Mas alguém vai dizer que Leão XIV está agora flertando com a extrema-direita, Leão XIV, e aí começa, como ontem, aí vamos pensar assim, o padre Nelson falou ontem lá, da Diocese de Volta Redonda, falou ontem lá pra gente, existe um grupo da Igreja Católica que pede, temos o Papa que nós queremos, ao outro grupo do outro lado, o Papa agora, e se aplaude, né, como se fossem torcidas, o Papa é do jeito que eu quero, o Papa não é, resumindo, fica essa disputa de poder. E o pior, há uma disputa de poder entre leigos e religiosos, entre leigos e clero, no caso, presbíteros, diáconos, bispos, entre bispos, presbíteros e diáconos, entre si, e também entre clérigos, padres, bispos e diáconos e religiosos, e entre os leigos, ou seja, então nós temos que ter preocupação em viver a unidade. Não vamos ter um Papa de acordo com a minha vontade, desculpe eu dizer isso. Talvez o Papa fosse segundo a minha vontade, a igreja não estaria existindo. Desculpe eu pensar assim. Talvez se o Papa for de acordo com a sua vontade, a igreja não sobreviva. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo, nós acreditamos nisso. E o evangelho de hoje, nós vamos entrar já na liturgia, né? Já falamos demais já que é dia de Nossa Senhora Aparecida, já temos 8 minutos de conversa. A liturgia de hoje é capítulo 5, versículos 1 ao 2, depois versículo 7 ao capítulo 2, versículo 3. Se estiver errado, depois a gente corrige isso aí, tá, gente? E o salmo é o Salmo 44, entre parênteses, Salmo 45. A segunda leitura, Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 5, depois versículo 13a, depois versículos 15 ao 16, uma pulação de versículo, né? E o Evangelho, até que enfim, o Evangelho, João capítulo 1, capítulo 2, olha, hoje eu tô uma beleza. Capítulo é o cansaço do sono. Capítulo 2, a quarta da cedo é fogo, dormir tarde ou não dormir à noite, plantão noturno. João capítulo 2, versículo 1 ao 11, pronto. E aí que nós vamos nos prender, né, gente? Lembrando que o texto de hoje é o texto da boda de Caná.
A liturgia dessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida, ele apresenta uma série de significados. No Antigo Testamento, Esther arrisca a sua vida para salvar o seu povo. Uma das frases mais bonitas, que tem na Bíblia é quando ela fala: Senhor, permita a vida do meu povo. E também o livro, quando Maria vai até Jesus interceder pedindo pelos noivos. Ou seja, diante do Rei Eterno, Maria pede para que não falte a alegria no casamento dos noivos. E o salmo é o Salmo 44, entre parênteses 45, que é a canção nupcial, a imagem da alegria da igreja e da humanidade, reunida na aliança com Deus. O Apocalipse de São João, apresenta a mulher fiel, a mulher que aqui nós queremos atrelar a imagem de Maria, mas também representa a igreja, fiel portadora da vida, que não se deixa intimidar pelo dragão. O Evangelho de João, que nós já estamos comentando, revela uma manifestação do reino em uma festa, mostrando, e aí aquilo que o Papa Francisco falava, que o cristão não pode ser triste, mostrando que a alegria de Deus é contagiosa e inclusiva. E inclusive dizendo que Jesus gostava de tomar um vinhozinho bom. E não me venham os evangélicos, protestantes, aqueles que acreditam de forma diferente, dizer que o vinho de Jesus, o vinho daquele tempo, não embriagava. Sim, embriagava. Por quê? Por que eu falo isso? Porque simplesmente, eu vou dizer isso com toda certeza, você tem aí o mestre de cerimônia dizendo: olha, o vinho já estava bêbado. E quando vem um vinho melhor agora? Lembrando que cada leitura tem uma força nesse dia de hoje. Apresenta a graça, apresenta a intercessão, apresenta a fidelidade, a comunhão e a transformação. O Evangelho de João, capítulo 2, proclamado em todas as celebrações de Nossa Senhora e também lá no segundo domingo do tempo comum do ano C, revela o início da missão de Jesus. Ou seja, Jesus como portador da alegria e da vida plena. A cena que nós temos é a cena de um casamento, uma boda, que é paradigma da transformação humana. O ordinário se torna extraordinário. A falta é suprida, e a humanidade aprende que a presença de Deus muda a realidade de todos. Sabemos que nos evangelhos sinóticos vemos ecos dessa festa. Mateus 9, versículo 15, Marcos capítulo 2, versículo 19, Lucas capítulo 5, versículo 34. E Jesus também, nesse contexto evangélico, inaugura um tempo de alegria, e rompe com os ritos formais e convida todos nós à comunhão e a inspiração total. A vida humana, no contexto bíblico, é chamada a festa da salvação. E nós somos todos convidados a uma grande festa. E aqui você tem a simbologia da núpcia, ou da boda, que nós podemos celebrar, é a boda entre o Cordeiro de Deus, Jesus, o noivo, e a igreja. Os símbolos dessa liturgia, além dessa leitura, além dessa questão do casamento do noivo, que é Jesus, com a igreja, apresenta primeiro cestárias, apresentando assim, usadas em ritos de purificação judaicos, indica que a antiga lei já não tem força. E sendo sextária, é uma lei imperfeita. Aí alguém vai dizer: então está dizendo que a Bíblia é imperfeita? Não, estou dizendo que a lei... Aí, desculpe, a lei abre uma aspas bem grande aí para ninguém me chamar de herege. A lei ela é imperfeita, entendeu? É uma lei que ela não contempla de fato a salvação. Inclusive, é uma lei que só serve para os judeus, não serve para a gente que não somos judeus. Aí Jesus vem dar sentido plenamente à lei. É uma lei vazia, insuficiente para proporcionar a verdadeira alegria da salvação. A água que nós conhecemos como água, elemento vitalício,
do cotidiano, a água que é sinal também de vida nova, ela representa a nossa fragilidade, a necessidade de uma vida que ainda não está acabada, uma vida que está precisando mudar. E o vinho que Jesus faz acontecer, transformando por Jesus, é a plenitude da graça. É uma vida a partir da realidade da experiência de conversão. A alegria da nova aliança, a comunhão plena com Deus, a fecundidade, a alegria da festa da vida humana. E Maria, nesse contexto, é a mulher discreta e mediadora da graça. Escuta com atenção e percebe que ama falta e ela precisa fazer algo e por isso ela aciona o seu filho. Os noivos, no contexto bíblico, a gente pode deixar bem claro, os noivos são as pessoas anônimas que representam toda a humanidade. O mordomo que prova o vinho sem saber de onde ele veio simboliza toda a autoridade religiosa, civil, sobretudo aquelas autoridades religiosas que pregam a injustiça e que defendem a injustiça. A autoridade que simboliza a autoridade que não consegue entender a vontade de Deus, que vive limitada e não entende a vontade de Deus. Sobretudo os padres clericalizados que gostam de batina preta e roupa cara. Cada detalhe, talha, água, vinho, intercessão, a festa, é uma ponte entre o humano e o divino, entre o sagrado e a vida humana, o casamento. Maria percebe a escassez e confia no agir do seu filho, no agir do Deus. Maria aqui é o modelo feminino integrador que acolhe, escuta e ajuda a mudar, a alterar, a transformar para o bem a realidade. A apresentar a Jesus a crise, ele não tem mais vinho, Maria nomeia a falta e entrega ao seu filho Jesus. O milagre se realiza na escuta, na confiança, na nossa colaboração. Nós, essa semana, tivemos aí pelo menos uma das leituras falando da importância da oração. Aqui no capítulo 11, versículos 1 ao 4 de Lucas. No capítulo 11, quase todo nós lemos, né? Lemos quase o capítulo todo. E no capítulo 11 nós vimos ali também o homem que bate. Maria é aquela pessoa que vai bater na porta. Vai dizer, olha, dá-me atenção. O milagre de Maria, ou melhor, de Jesus, acontece a partir da apresentação de Maria, de sua mãe. Jesus em Caná, ele vai inaugurar uma sociedade nova, onde a antiga lei cede lugar à aliança da alegria. As talhas, símbolos da lei, cedem o vinho da graça, o vinho da alegria, o vinho da, vamos dizer assim, o vinho da dignidade. Porque se faltasse vinho, seria uma vergonha para o casamento. A festa sem vinho denuncia uma sociedade que acumula riqueza, o poder, o clericalismo, o saber, mas carece da solidariedade, da compaixão e da fraternidade. O episódio de hoje do Evangelho, João capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 11, assim, meio que capítulo 1 hoje, hein? O episódio critica a teologia da prosperidade, teologia do ganhar, 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 lucrar, 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 bênção sobre bênção, tem que ter dinheiro, tem que ter retorno financeiro, material. Também a teologia do domínio, do individualismo, que transforma a fé em uma mercadoria ou um espetáculo. É isso mesmo. Quantas vezes eu converso com alguns amigos que falam isso? E a gente, quando fala de Maria, com todo respeito aos irmãos evangélicos que não têm essa devoção, me perdoem vocês não sabem o que está perdendo. A teologia mariana vê nesse gesto o princípio
da nova criação. Maria conduz a humanidade a escutar e obedecer de forma criativa, transformando o ordinário em extraordinário. Maria, ela dá a palavra mais forte em toda a Bíblia. Ela diz: faça o que ele mandar. Pronto! Maria cantou Magnífica, que nós já fizemos até um texto aqui no nosso blog, denonato.blogspot.com. Mas é forte. Santo Irineu afirma que o Cristo cumpre e supera a lei. São João Damasceno e São Cirilo de Alexandria destacam Maria como colaboradora no processo da salvação humana, mediadora do amor. Quando ela vai lá, fala: meu filho, como é que eu vou fazer esse problema? Quantas vezes nossas mães, a minha mãe com 86 anos, santa mãe, ela faz pedidos para mim aqui que às vezes eu não cumpro. Desculpe, mãe, mas tem hora que eu não consigo cumprir. Ela me faz, mas quando ela me bota na furada, ela insinua. Fala com o Daniel para ele resolver. Aí o pessoal vai falar para mim. E quando eu vejo ela falando: mãe, não faça isso mais. Jesus deve ter feito isso com Maria também. Mulher, mãe, não é minha hora ainda, mãe. Me deixa eu curtir um pouquinho a minha vida aqui. E Maria, ela é aquela que vai ver o problema e não vai se contentar com o problema. Ela não vai ficar à parte. Não vai ficar assim: não tem nada a ver com isso. Eu não estou nem aqui. Quantas vezes fazemos isso? E do ponto de vista trinitário, o Pai é o anfitrião invisível. O Filho realiza o sinal. O Espírito é o vinho que inebria de graça. A fé não se impõe, caríssimos e caríssimas. O vinho antecipa esse banquete escatológico. É a experiência concreta da transformação diária. Entre Caná da Galileia e Apocalipse tem um fio condutor, que é o amor que se faz comunhão. Jesus transforma a água em vinho porque a sua mãe lhe pede. E eu vou parando por aqui, pedindo a você que nos ajude para que possamos continuar produzindo em nossa caminhada, para que sejamos fiéis ao seu amor, hoje e sempre. Fiquemos com Deus, fiéis ao amor de Cristo. Quem é devoto Nossa Senhora Aparecida, eu sou guadalupano, minha devoção Nossa Senhora de Guadalupe, mas todo respeito à Madre de Aparecida, a Senhora Negra Mariana, que assumiu a cor do povo negro para também representar aqueles desejos de libertação. Ninguém pode ser escravo, nem escravo do contexto histórico, nem escravo do sistema, nem escravo dos vícios. Que a libertação seja plena, nem escravo da religião, também não. Para que sejamos fiéis a esse amor. Convido a você hoje a rezar conosco, sempre, se possível, uma Ave Maria. Se você é católico, se você é evangélico, discorda de mim, tudo bem. Mas lembre-se, na história da salvação, foi o sim de Maria que nos deu salvação. E foi a partir de Maria interceder que nós tivemos aí o primeiro milagre de Jesus. Que a Mãe Aparecida nos ensina a enxergar as ausências e as oportunidades para a ação divina do seu Filho Jesus em nossa vida, em nossas festas humanas, em nossa história. Ficamos com Deus! Parabéns para as crianças no dia de hoje. Eu sou Daniel Nonato. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, que possamos fazer tudo o que Jesus mandar, para chegarmos felizes, alegres e contentes à vida eterna.